Bem, pessoal, muito boa noite a todos. Para prosseguirmos, eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo, se o som da minha voz está chegando até vocês e como está chegando. Muito bem. Então, a gente acabou de assistir ao vídeo aí sobre o tema de número 23, uma conferência que foi dada presencialmente na sede da Guisal, aqui na Marechal Deodoro, no Gonzaga, em Santos. E aí a gente pôde prestar atenção em algumas coisas que acontecem no nosso interior psicológico. Então é mais uma conferência do primeiro fator, é uma prática dada pelo venerável mestre Samael, para que nós possamos trabalhar os eus profundos, trabalhar as representações. E aí tem a pergunta da Bruna, que eu responderei depois, ao final dessa exposição. E eu peço para vocês que vão elaborando as suas perguntas, deixando aí de forma digitada, que no final eu respondo todas de uma vez só, para aproveitar a gravação que a gente está fazendo de toda a nossa palestra, de todas, para que possam ser aproveitadas por aqueles que por algum motivo faltaram ou estão ausentes, como é o caso do Pedro, né? A gente está notando que o Pedro não está aí, passou o vídeo que ele fez, ele estava maluco para que passasse o vídeo e na hora de passar ele não estava. Então depois o que é que vai acontecer? Ele vai estar assistindo essa conferência por essa gravação. Muito bem. Então, para compreendermos as imagens ou representações da mente, né, é preciso que nós tenhamos um conhecimento das impressões que nós recebemos. E a conferência das impressões foi dada no tema de número 22, e eu farei um pequeno resumo aqui para vocês. Após essa síntese conceitual, então nós vamos à pergunta, e quem quiser usar o microfone também pode fazer, pode usar até o vídeo, né? Muito bem. E eu lancei uma pergunta, uma questão na nossa página, né, particular, nossa página lá secreta, sobre o tema. Então eu perguntara para vocês, ninguém me respondeu até agora o vídeo já ajudou, acho que dá para vocês responderem. Então perguntava a música Menina Veneno, feita pelo Richard, né? Foi muito sucesso, 1983 por aí. Então a gente pergunta esotericamente, né, quem é realmente a Menina Veneno do Richard, né? Que ele colocou na canção e fez aquele sucesso todo. Então acho que o vídeo respondeu e depois nós vamos responder para vocês, né? Ao final dessa exposição. Bom, então, como dizia o venerável mestre Samael, e como ele escreve textualmente no seu Tratado de Psicologia Revolucionária, nós somos, na nossa vida, resultado das impressões que nós colhemos no decorrer dela. Desde o momento do nosso fecundação, começa a chegar impressões para nós ali da vida intrauterina até o instante presente. Então a nossa existência é um filme que é o conjunto dessas impressões, e daqui para o final toda a nossa existência também será, de forma que se esse filme está sendo feito na realidade e ele fica registrado nos mundos acássicos, mundo etérico, quarta dimensão, quem despertar a consciência poderá um dia ver o seu próprio filme, as coisas que se passaram, não só dessa existência, como das existências anteriores. E este filme se está filmando por uma partícula interna que nós temos do nosso próprio ser, que é chamado Kaon. Então o Kaon é a subpartícula da mônada, que vai registrando tudo que se passa.
de forma que nós podemos enganar a todos, mas não enganaremos as duas coisas, as duas que somos nós mesmos e a essa partícula que está sendo filmado, né? Que é Deus dentro de nós. Então esse filme está sendo feito didaticamente, progressivamente, gradativamente, tudo está sendo filmado. E quando chegarmos no nosso julgamento, será feita a projeção, e a partícula K1, que é a consciência que há em nós, é que vai fazer o próprio julgamento. Então, quem julga a nós somos nós mesmos. Quando chegar essa hora, a gente vai ver nas outras conferências, nós nos arrependemos dos nossos atos, nós prometemos 1001 coisa, que se houver outra existência, a gente vai voltar e vai fazer o filme adequadamente, agora com correções, só que a gente volta e passa a filmar por recorrência, fazer as mesmas coisas, e assim é a lei da retorno e recorrência. Muito bem, então esse filme está sendo feito, se vocês lembram das fitas do passado, né, era da forma de fita, ia bobinando, né? Depois tinha que rebobinar, quando passava o filme, você vai rebobinar. Então começavam a aparecer as cenas ali de trás para frente, até a primeira. E nossa vida vai ser assim no nosso julgamento. Começa a passar a retrospecção desde o último momento, do último expiro nosso, da última respiração, até a primeira. Então é passando cena por cena de trás para frente. E assim que vai ocorrendo. Então ali é hora de levar em conta todas as impressões que nós recebemos, as negativas e as positivas, e como como foi feita a transformação dessas impressões. As que se transformarem em boas obras irão pender na balança do bem, nós ganharemos dharmas. As que se transformarem em más obras, e nossos defeitos, nossos erros, pesarão na balança do mal, e nós ganharemos karma para a próxima existência. Muito bem. Então, as impressões, a gente viu que elas são de dois tipos. Elas são impressões físicas e impressões psicológicas. As impressões físicas, químicas, etc., biológica, pode dividir em vários tipos. Uma delas importante são as impressões físicas que entram através dos nossos 5 sentidos. Os sentidos são os veículos, os instrumentos registradores que captam essas impressões e registram, e nossa consciência compreende. Então, o ouvido está chegando a impressão do som aí para vocês. Pelo olhar, que é um outro sentido, pela visão está chegando a impressão visual, vocês estão me vendo. Então as impressões vão chegando assim de instante em instante. E a primeira impressão é a que fica, já diz o ditado popular. E a impressão física importante é a alimentação. Você veja que nós alimentamos, nós comemos, desde que nascemos, a nossa mãe empurra a mamadeira, e mamadeira, se a gente não está mamando, já se preocupa, dá mamadeira para o bebê, um tapa no bumbum, e a gente aprende a comer, no caso beber ali, excessivamente. E ao longo da nossa vida nós vamos comendo não aquilo que necessitamos, mas aquilo não para satisfazer nossas necessidades físicas, de que o corpo precisa. Nós comemos para satisfazer as nossas necessidades psicológicas em decorrência dos vícios adquiridos na nossa alimentação. Então a gente come excessivamente, e o nosso filtro dessas impressões é o estômago. Todo o nosso aparelho digestivo antigamente mudou o nome na ciência, agora é aparelho digestório. Então ele vai fazer a transformação dessas impressões. Então ele pega, filtra, extrai somente aquilo que é necessário para a sua vida orgânica. Ele pega de toda essa comida que nós comemos. Comida não é alimento, né? Alimentos são os nutrientes
que ele pega, tira todo o excesso de comida, extrai essas essências, vitaminas, etc, etc. Está aí a Bruna, que é uma médica, né? Pode dizer isso com maior propriedade. Então essas essências, esses nutrientes são conduzidos pela corrente sanguínea e vão parar nas células. Os nutrientes vão nos nutrir. Isso sim é alimento. Então alimento corresponde aos nutrientes, o resto é comida. Um bom exemplo disso são os astronautas. Para ir para o espaço não pode levar comida que pesa e nem água, né? Então o que ele faz? Ele tem que aprender a alimentar e não a comer. Então faz um exercício difícil na NASA, que ele vai desaprender a comer. Então lá na Lua, por exemplo, no espaço, ele vai alimentar com a cápsula do tamanho de um grão de feijão, é o seu almoço, outra no café, outra no jantar, assim por diante. Então ele fica nutrido, o seu organismo está nutrido, sobrevive com perfeição, mas ele teve que perder o vício do comer, da fome, e isto a maioria dos astronautas não passam nesses testes, então são bem poucos. Isso do ponto de vista da comida, e para beber a água também pesa, né? Então ele toma a sua própria urina, e isto, qual astronauta que vai passar nesse teste, né? Tem instrumentos físicos, biológico-químicos dentro da nave que reprocessa a urina. A urina nada mais é que um veículo nosso de digestão dos restos que não são alimentos, né, que se transmite por aquela água. Então tem processo ali que filtra, que recondiciona essa água e ela passa a ser potável novamente, né? Então é assim que se passa por eles. Então não vamos chegar a esse rigor de sermos astronautas e termos que tomar a nossa própria urina e alimentar com um grão de feijão, com a cápsula, né? Mas precisamos aprender a nos alimentar e não comer, a nos empaturrar, para que possamos equilibrar os nossos centros da máquina humana. E nesse caso o centro que é prejudicado é o centro instintivo, onde atua a gula, produz gordura, produz obesidade, uma série de coisas, uma série de desavenças no nosso organismo. Então se ocorre assim com a transformação do nosso aparelho digestório, né? Das impressões físicas, vocês imaginam que não ocorre com as impressões psicológicas, que são muito mais sutis. Elas chegam a todo instante, né, de montão, e se nós estamos auto-observando, a gente pode fazer essas transformações ao vivo e a cores, no tempo certo, na morte em marcha. Quem não aplica a morte em marcha vai recolher essas impressões negativas e elas vão transformar em fins, em representações. Depois, para eliminar é muito difícil. Então a importância da morte em marcha e da auto-observação. Então elas vão chegar a todo instante. Vamos supor que nós homens vamos andando aí pela rua e passa uma mulher bela e sensual que impacta o nosso sentido, o nosso centro sexual. E como nesse centro nosso está cheio de erros, de luxúria, eles vão reagir. E aí vai começar o mecanismo da reação, uma série de coisas que, se nós não estamos auto-observando, se não praticamos a morte em marcha, aquela bela imagem que nós estamos vendo ali, aquela figura belíssima de uma mulher, ela se transforma numa representação, não foi filtrado pela nossa compreensão, se transforma no esfinge. O que é isto? Essa representação à noite vai aparecer nos nossos sonhos e materializada. Então a gente vai sonhar com aquela mulher e vai ter a poluição que se chama poluição noturna, vai perder o material de construção dos nossos veículos internos, que é o material seminal. Então, como transformar isto? Então, o venerável mestre Rabulu Samael nos dera a forma. Quando se vê uma bela mulher, no mesmo instante coloca nela a dualidade,
O que é a dualidade? Nós vivemos num mundo de dualidade, um mundo bipolar, onde as coisas têm dois polos, negativo e positivo. Qual o polo negativo da beleza? É a feiura. Então só um minuto para atender o telefone, já volto em seguida, é vapt e vupt. Alô? Hoje já estou terminando aqui, já vou, viu? Não entendi. Mas como é que ela tá? Ela dorme sem problema? Ah, tá. E tem remedinho pro nariz aí? Tá. O que tem marcado? Ah, tá. Ah, tá. Então tá, eu vou continuar por aqui então, fique aí mesmo, né? Tá bom, pô. Tá. Tá. Fácil. Tá. Beijo. Desculpe pessoal, nessa transmissão aqui ao vivo da cores, então a gente não tem nenhum ajudante, é sozinho, então acontece essas coisas, né? Então nós estávamos falando da representação lá da mulher, né? Isso vai se transformar em uma esfinge que vai andar e se movimentar nos nossos sonhos à noite, né? E a transformação é feita então através da dualidade ensinada pelo venerável mestre Rabulu. Imagina se a mulher feia naquele momento, no lugar daquela moça bonita, você pode dizer assim para a consciência falando, bom, essa beleza é temporária, a natureza vai destruí-la, amanhã será uma velha arcada, feia, dentúcia, né? Enrugada, você pode imaginar da forma que você quiser, mas é como ela vai ficar e nós também vamos ficar. Então isso é ilusão. Cadê a realidade dessa beleza? Para o gnóstico, o real é aquilo que não tem começo, não tem meio e nem tem fim, é eterno, é Deus. Então aquela beleza é temporária, ela tem um começo, meio e fim, então é ilusório. E no universo tudo é ilusório, isso no indostânico, né, que vem do Vatã, que é a linguagem atlântida, que deu origem ao sânscrito, isso chama-se Maya. Maya quer dizer ilusão. Com esse exercício foi feita a transformação. Quem quiser treinar bem isso, vem à praia, né? Então vai ter que aplicar essa chave a todo instante. É bom exercício de transformação das impressões. E é válido. Tem pessoas que, para escapar dessas representações, que vão transformar essas impressões vão transformar em representações, se recolhem nos monastérios, pessoas que vão para o mato, e ali não recebe impressão de jeito nenhum desse tipo luxuriosa, e acha que está transcendida. Quando passa lá 20 anos, se chegar aqui e for na praia, no primeiro instante, a primeira mulher bonita que passar, ela olha e ela vai chegar à conclusão que perdeu todo o seu tempo. Então tem que enfrentar, como dizia o venerável mestre Rabulu, pegar o touro pelo chifre aqui e agora. Isto é importante para quem também está fazendo esse trabalho, vai lá e sente o impacto, é impactado por aquela forma dela. Uma pessoa que está ali não tem nenhum impacto, então não tem mérito em fazer esse trabalho, já não sente nada mesmo, né? Então é para aqueles que têm esse impacto, tem que ser trabalhado. Bom, então as impressões vão chegando. Por exemplo, nós ouvimos uma música, a música tem representação, fica a representação. Se a música tem uma melodia, né, tem uma letra, daí de repente a gente não estava se auto-observando, estava ouvindo essa música, se identificou com ela, e num belo instante a gente está fazendo uma coisa, mecanicamente começa a cantar essa música, ou assobiar, depois é que leva um choque, não está se auto-observando, então ficou a representação.
das músicas, né? Uma representação boa que nós temos é com relação ao tempo, e por falta de assunto a gente chega para a pessoa: está chovendo hoje, está chovendo, será que vai chover? Está fazendo sol? Será que vai fazer bom tempo? Né? São representações, e dentro de nós é cheio de representações. Vivemos, uma pessoa velha vive no passado das suas representações, uma nova vive no futuro das projeções de imagem e ação pela imaginação, que também são representações. Então a gente está, por exemplo, numa praia, vem lá do interior, numa fazenda, todo tranquilo, e está extasiado pela praia, está ali observando, extasiado, de repente lembra da fazenda, é uma representação de um boi ou de alguma coisa, e para lá vai a nossa consciência, a pessoa está ali olhando e não vendo nada, aí surge o ditado: estou vendo, estou olhando, mas não estou vendo. É isso que acontece. Então, as representações mais perigosas, a gente vai estar encerrando agora, para terminar, são aquelas que não são filtradas, que passam e vão nos prejudicar no nosso trabalho. Uma delas são as representações de cunho luxurioso. Hoje, pelas imagens pornográficas que tem na televisão, veiculada nas músicas, nas revistas, de repente passa perto de uma banca, vê uma revista, pensa que está fazendo algum trabalho, mas não está, e colhe aquela impressão, e à noite se transforma no efígie, numa representação. Tem pessoas que fazem isso assistindo pornografia na televisão. Eu já tive aqui nos nossos encontros presenciais pessoas de outros grupos gnósticos, quando os instrutores lá nos grupos deles passavam filmes eróticos e mandavam eles coletar os filmes para fazer o trabalho do arcano com base no impulso dado pelos filmes eróticos. Veja bem a complicação. Outras representações são da violência, né? As crianças ou até nós mesmos assistimos um filme de violência e fala: bom, isso aqui não tem nada a ver, como eu falo para minhas crianças, falo: isso tem nada a ver, pai, aqui o senhor está chato. Então tá tudo bem. Só que ali isso é uma brincadeira, respondidos, ali é uma brincadeira que está sendo assimilada. À noite o ego não quer saber se é brincadeira, aquilo vão aparecer na quinta dimensão como cenas reais. De repente você é envolvido em tiros e tiroteio, uma série de coisas que é fruto dessas representações. E a mais perigosa delas todas, então, é a Menina Veneno. A Menina Veneno é uma representação do Richard, né? E de muitas pessoas, de muitos homens, de muitas mulheres, que se transformou num efígie. É uma imagem mental criada por ele mesmo. E à noite, a música diz: à meia-noite ela chega no meu quarto. Então, de onde que ela vem? Ela não é uma coisa física, é uma representação mental, uma efígie. E aí, respondendo já a pergunta da Bruna, aquilo é um íncube. Então, o íncube é uma imagem mental feminina, é criada por um homem. As mulheres criam súcubos, que são os homens, as imagens criadas e gestadas por elas mesmas, que é o caso lá que o mestre cita no livro do Mistério do Homem Florescer, da freira que criou o anjo jejum. O anjo chegou a primeira noite, pediu para dormir, estadia na casa dela. Ela disse: então não posso de maneira nenhuma, sou uma freira. Ela estava conversando com a pessoa física, um súcubo. Se chegasse uma pessoa ali, ninguém iria ver, e só ela estava falando. Ele disse: não, deixa eu ficar, eu sou o demônio, o anjo jejum, e vi em pedido de suas orações, você é muito devoto e faz jejum. Aí ela admitiu. Ele ficou a primeira noite se comportou maravilhosamente bem. Na segunda ele demonstrou quem era e já queria copular com a freira, e de fato conseguiu, e depois a freira não queria parar mais, né? Então foi preciso chamar, naquelas épocas tinha os padres exorcistas para acabar com isso.
Então isso são as representações mentais, as efígies de cunhos sexuais, criadas por nós mesmos, gestadas fruto da nossa imaginação, no nosso plexo solar, por intermédio do nosso sêmen, da energia sexual, que dá base ao nascimento desses íncubos e súcubos. Então, para terminar com tudo isso, vamos aumentar o nosso filtro das impressões psicológicas, que é o filtro da compreensão. E como é que se aumenta esse filtro? Com o trabalho com os 3 fatores. À medida que vão morrendo, os defeitos vão nascendo para as virtudes, vão fabricando consciência, e o atributo da consciência é a compreensão. E aí podemos compreender todas as impressões que vêm na gente e fazer a transformação para que elas não se transformem em efígie, em representações, nem íncubos e súcubos. Outras representações também nocivas são aquelas imagens que nós temos de onde nascemos, de onde estivemos, das montanhas, dos rios, e está todo instante em nossa cabeça, ou das músicas, ou do gol que passou no domingo no Fantástico, ou lá no nosso time, ou das novelas, no caso das mulheres. Então são representações, deve pedir para a Mãe Divina que as elimine. E qual é a diferença de uma representação e de um eu? O eu tem uma essência enfrascada dentro dele, deve ser morto para que libere essa essência. A representação não tem uma essência enfrascada dentro dela, mas ela é como uma parede, um anteparo, que obstrói a passagem da essência, então não deixa a consciência funcionar. Isso é facilmente verificável, né, comprovado. Por exemplo, no caso que eu falei, a gente está ali, você está agora ouvindo e assistindo essa conferência, de repente vem um pensamento lá do baile onde você esteve, então entrou a representação na tua mente, você esquece dessa conferência. Então é isso que ocorre. Até aqui então as nossas palavras dessa prática para fazermos, para transformarmos as impressões, para evitar as representações, as efígies. Eu deixo com vocês estas palavras e vou agora tentar ler o que está escrito, né, para responder às suas perguntas. Vamos ver aqui a primeira pergunta que tem. Deixa eu ver aqui. Obrigado, Pedro, parabéns pelo vídeo, até eu estava, né? Moriarty, obrigado. A cena de inferno era do filme Labirinto de Fauno. Então ele pergunta, o Pedro estava ausente, não pôde assistir o seu próprio vídeo, né? Aí o Moriarty disse que está tudo bem. Na sequência, Juan diz, o vídeo é impactante. É um vídeo impactante. O Pedro me consultou se podia ir ao ar. Eu disse para ele, depois de examinar detidamente, que sim, porque apesar das cenas chocantes, elas são reais. É isso que acontece. A humanidade está preparada, como diz o venerável de Samael, para vivenciar tudo isto. E o ego está tão forte que agora eles são impactados por coisas, eles só têm assim uma resposta para as coisas muito impactantes. A juventude que ouvia a música de Beethoven, uma valsa nos bailes do tempo romântico dos anos 800, hoje se tocar sai correndo, então tem que ser Você Mata Papai, Eguinha Pocotó, já passou alguns dias, né? E assim você me mata, e assim não sei o que, ou seja, coisa do ego muito forte, né? E assim por diante. Então, apesar de que a humanidade também já está acostumada com esses fatos terríveis, ela acha que tudo isso é normal, já não está impactando mais também, que ela perdeu a noção do óbvio, né? E nem nota que o mundo, o apocalipse está em plena ação. Ele vai se dando por parte, como mostra o próprio vídeo. Então, muito bom o vídeo, né, que nos traz essa possibilidade de reflexão e de emendar as nossas ações. E aí vem a Bruna perguntando, professor, essa representação da mente de cunho sexual tem relação com os íncubos e súcubos? Então nós já respondemos, né, dizendo que os íncubos são as criações mentais
fruto das impressões não transformadas, que transformam em representações ou efígies criadas pelos homens. O contrário na mulher são os súcubos. Cida, Juan poderia enviar o nome do vídeo? É que entrei depois, obrigado. Então Juan pode passar, deve estar falando aí do vídeo que nós projetamos. Esse vídeo ele pode ser visto lá na nossa página, Cida. Se você me adicionar no Facebook, eu te coloco na página. Um momento, por favor. Alô? Já tirei, foi na conferência. Tá bom? Muito bem, desculpa aí. Na hora de conferência acontece tudo. Eu não sei se vocês já pararam para observar naqueles vídeos das nossas conferências presenciais. A gente estava ali no nosso grupo, era maior silêncio, estava tudo calmo. Era só começar uma prática, uma conferência, os cachorros começavam a latir, os carros batiam, a sirene tocava das ambulâncias, alguma batida de carro, alguma coisa, via carro de bombeiro. Então tudo isso acontece, que já é uma própria estratégia da natureza. Então está respondida a pergunta da Bruna. O Juan diz que poderia enviar, o Juan envia, né? Já falamos com a Cida. Então, professor, o que são os 49 níveis da mente? Então, Paulo fazendo uma pergunta, onde vão ocorrer as representações, 49 níveis subconscientes. Então, esta é uma maneira intelectual de nós queremos compreender os 49 níveis, subníveis da nossa mente, que o próprio Mestre Samuel colocou, e nós não teremos esta compreensão enquanto não praticarmos a morte em marcha e fabricar muita consciência e muita compreensão, porque esses níveis, eles não são daqui, né? Eles são das dimensões. Nós temos 7 dimensões, então cada uma das dimensões vão estar representadas em nossa mente por 7 subníveis, né? Então 7 vezes 7 vai dar 49. Então nós vamos compreender isso de maneira real, né? Concreta, por experiência própria, através do trabalho com os 3 fatores de evolução da consciência. Aqui fica a resposta intelectual. Então são 49 níveis correspondente a 7 de cada uma das 7 dimensões. Paulo, professor, aqui só pode voltar agora. Então, Pedro, você esteve ausente, passamos o teu vídeo, né? De qualquer forma, foi você que fez, você não precisava assistir mais, né? Então o pessoal assistiu e depois deve surgir algumas perguntas aí para você a respeito dele, né? O professor está gravando a conferência, está gravando, depois você ouve, mas não é por causa disso que toda a conferência você vai se mandar, né? A gente precisa de você aqui para nos ajudar. Essas imagens, então já respondeu para o Moriá, né? Pedro, legal. E aí, Cida, professor, o senhor diz sobre as efígies, e à noite essas imagens criam movimentos, seriam sonhos, exatamente, Cida. Nos sonhos, como os sonhos são o nosso subconsciente, né? Ou seja, o ego que está agindo, essas imagens elas entram em ação, é o que se chama de efígies. Então, efígie significa, não esfinge, né? Esfinge é estátua parada, e efígie é o contrário, é dinâmica, se movimenta. Então, efígie é aquilo que se movimenta dentro da gente no sonho, né? Aquela imagem que no sonho parece ter bem real, como a menina veneno do Richard, né? Mas na realidade é uma representação que foi criada pela nossa mente devido à falta de autoobservação e de morte em marcha da impressão que ali chegou, pela falta de transformação dessa impressão. Bruna, o nome do vídeo é Por que o Ser Humano se Autodestrói? Isso, Juan respondendo para Bruna, né? Bruna, médica de animais não humanos, mas aí ela
se equivoca, né? Eu posso rebater a doutora, porque o homem é um animal, tem uma constituição biológica, né? Semelhante ao do animal. Você para ser uma médica de animal, você estuda a anatomia, estuda a biologia, a fisiologia de todo animal, e você conhece bem os animais e conhece bem a estrutura anatômica e biológica do animal homem também. Agora vamos lá, Pedro. Paulo, entendo que devemos aplicar a dualidade, mas devemos desviar os olhos da mulher, não devemos contemplar a beleza dela quando não estivermos realmente mortos em nós mesmos, e devemos aliar a morte em marcha a isso, senão não valeria nada o esforço no sentido de não darmos olhadela. Exato. Então a gente pede para a nossa Mãe Divina que ao olharmos por uma mulher que elimine aquele eu, dissolva aquele eu. E a próxima a gente vai fazer nosso esforço para não olhar para a próxima, porque a mãe vai fazer a parte dela, temos que fazer a nossa parte. Agora, podemos nos testar para saber se está dando resultado, olhar e para ver se causa algum impacto, né? Naturalmente vai causar. Por isso que a luxúria é a rainha de todos os pecados, e ela é para ser trabalhada durante a vida toda, até o último instante de um mestre. Professor Moriarty dizendo: se a pessoa estiver em autoobservação e aplicar a morte em marcha, evitará as representações de estar na mente. Perfeito, Moriarty. Então, a autoobservação é dita pelo próprio venerável mestre Rabulou, é a prática que nos permite estarmos dependentes de nós mesmos. Então, quando você está fazendo a prática da autoobservação, você está pendente de si mesmo. Não dá sopa para o azar, né? Como diz o popular. Você não deixa se identificar por uma coisa externa. Se nós estamos nos auto-observando, ao entrarmos em contato com o objeto externo, com a situação externa, que didaticamente a Mãe Divina vai colocando para o nosso trabalho, nós vamos ali enxergar as reações dos eus que vão chegando no palco da nossa mente, e ali pedimos a morte em marcha deles. Esta é a vantagem da morte em marcha. Você detém a marcha do eu, a marcha da representação, a marcha da impressão, da representação, ou seja, explicando melhor, detém a entrada da impressão e evita a construção da representação ou da esfinge. Se não aplica a morte em marcha, é como o caso da mulher, né, que eu estava citando agora. Então eu vou ficar olhando, né? Então o eu vai engordar, vai robustecer, a pessoa está dando sopa para o azar e fortalecendo o seu próprio inimigo, que é o ego. E depois ele vai ter que aplicar a morte postergada, ou a que se chama morte por compreensão, com muita mais dificuldade. Possivelmente não vai eliminar, porque compreensão do que? Se não tem consciência desenvolvida, não vai poder compreender na integralidade, né? Integralidade, os aspectos desse eu. Então aplica a morte em marcha, que é a melhor coisa. Mas se falhar a morte em marcha, vem a morte reflexiva, a morte por compreensão, que vamos fazer um estudo, um inventário da atuação desse eu. Mas aí já é na sua imagem, na sua representação. Mas se passa uma mulher bonita, agora eu olho, fui impactado, então eu peço para a Mãe Divina que elimine naquele instante a morte em marcha. Eu não peço porque eu vou fazer a morte postergada, então eu vou olhando a outra, vou olhar o dia todo, aí quando chego em casa, aí eu vou fazer a morte por reflexão ou por compreensão, então eu vou ter que fazer um inventário de todas as vezes que esse eu atuou, o que aconteceu, quanto mal ele me causou, para poder compreendê-lo e levar aos bancos de réus e pedir a sua morte, né? Então, também válido quando se perde a morte em marcha. Temos que fazer tudo. O conjunto de todos é chamado de morte contínua.
Mas na morte em marcha já se elimina essa possibilidade do crescimento do eu. Bom, aí vem o Pedro se mulher, mas deve disciplinar para não ficar olhando novamente a silhueta corporal. Bom, aí já é o eu atuando, né? Isso é uma morte que tem que ser pedida a todo instante, a todo momento, dos eus de luxúria, e chegar em casa fazer por compreensão, fazer a morte antecipada, que é pedir a Mãe Divina para que elimine esses eu onde eles estiverem potencialmente no nossa psique, eles estão ali escondidos, já corta a força deles para que eles nem venham atuar. Mas se entrar a atuar, ao invés da morte antecipada, coloca-se a morte em marcha. Se perdeu a morte em marcha, coloca a morte postergada. Quer dizer, aplicar a autoobservação e a morte em marcha nas apresentações originárias de letras de música e filmes, em tudo. Em primeiro lugar, o verdadeiro estudante gnóstico, estou falando de estudantes, não de nós que somos aspirantes, ele não ouve música, não tem necessidade de ouvir música. Aí, se vai ouvir música, ele vai ouvir uma música superior da Nube Azul, Nona Sinfonia de Beethoven, Jesus, a Alegria do Homem de Bach, as Quatro Estações de Vivaldi e assim por diante. São músicas que não nos trazem representações, então são músicas que podem ser ouvidas. Mas isso em determinado estágio, quando ele parte realmente para as iniciações, nem isso ele ouve. O iniciado tem uma música universica dentro de si mesmo, que é traduzida pela síntese de suas notas musicais, e quem ouve essa música entra em contato com as músicas de esferas, não precisa ouvir mais nada do mundo exterior, que foi o caso de Beethoven, né? Ele já ouvia essa música dentro de si mesmo, não precisava de nenhuma música externa, mesmo sendo surdo. Canções, aí vem sim, canções então, voltando lá, não precisa ouvir música, mas se por acaso ouvir, vai criar representações, e essas representações, essas impressões vão causar representações. Então, para não criar as representações, é melhor cortar as impressões. Eu não ouve a música, a melhor música que nós temos é o silêncio. A mais alta música que tem é a não música. Então eu sempre falo para os meus alunos: professor, posso assistir televisão? Eu falei: pode assistir a televisão da Loja Branca. E eles: mas como é a televisão da Loja Branca? A televisão da Loja Branca é aquela que passa a funcionar a partir do momento que nós desligamos a televisão da Loja Negra. Então a televisão da Loja Negra, que vai nos tocar música, que é essa nossa televisão convencional, nosso rádio convencional, se constitui em fábricas de eus, que vão fabricar milhares de eus em nós que estamos ali identificados com o que estamos assistindo, e os eus estão levando a identificação, e ali vão criando impressões que não estão sendo transformadas, vão transformar em representações. Então, o gnóstico, quando aprende a ter resultado nas suas práticas, você vai para um quarto silencioso, se concentra na parede, você começa a assistir a melhor televisão diretamente da quarta dimensão, que são os gnomos, as fadas e as coisas superiores do nosso universo. Isto sim que é extraordinário, né? Aí vem, depois nós estamos terminando, né? Paulo, uma coisa interessante, entendo que o impulso de olhar para a silhueta corporal dela é um detalhe do centro motor. E entrar sobre os detalhes. Não, Pedro, não é do centro motor. O centro motor produz em nós movimentos. É aquele eu que vai nos levar a falar com a moça após ter atuado no centro sexual. Então essa análise do corpo da mulher, o que está fazendo é o centro intelectual que analisa, que raciocina, que pensa.
E este eu passa a atuar depois no emocional, você passa a sentir, aquilo impactua o teu centro emocional, passa a ter um sentimento por aquela mulher, e aí já vai para o terceiro estágio, que vai agir no centro motriz, e aí você toma a decisão de falar com a mulher. Se você está sentado numa praia, você levanta esse movimento até ela, então eu atuando no motriz, e aí ele vai atuando nos outros centros, atua no centro instintivo, produz secreções sexuais, produz tensões sexuais, se for da gula produz saliva e assim por diante, já está no centro instintivo, e passa para o sexual, então a coisa fica feia, a pessoa já está doente, né? Precisa já de um médico. Bom, se entrarmos no ônibus, metrô, até mesmo na rua, podemos ficar curiosos olhando ao redor para ver se tem alguma mulher atraente. Esse outro detalhe precisa ser eliminado. Perfeito. Professor, Beethoven era o iniciado? A pergunta também do Pedro, que ele está com o perguntador muito forte. Então, Pedro é assim mesmo. Então, Beethoven, sim, é o iniciado. Ele é um mestre, né? De iniciações de denúncia, de iniciações maiores. Ele comanda a esfera da música nos mundos internos. Então é um mestre um senhor mestre, né? Então essa manifestação é diferente do senso sexual, do senso instintivo. Eu já falei aqui 1000 vezes para você, Pedro, vou falar mais uma vez, mas não adianta se você não tentar compreender dentro de você mesmo. Estou falando para você e para todos nós. Agora mesmo eu acabei de falar dela, né? Aí, como está preocupado com as perguntas, você não compreendeu. Então é o seguinte, ó, a diferença da manifestação no centro sexual, no centro instintivo, a diferença de manifestação em cada centro, vou repetir para você. Quando começa no centro intelectual, é um pensamento que você tem a respeito daquela mulher que você está vendo. O centro intelectual gera pensamentos, aí ele passa para o emocional, vai te gerar sentimentos, você começa a sentir um desejo, e às vezes você pensa que é amor, ou alguma coisa, atração, isso já está no emocional. E aí você nem conhece a mulher, mas toma a decisão de falar com ela, algo vai te levar até ela. Esse eu que faz você te movimentar, o teu corpo, o motriz é o movimento. Tá? Então ele passa para o instintivo, passa a te produzir secreções, né? Pessoas têm até ereções. Então já é o eu atuando no instintivo. E quando ele passa para o sexual, leva a pessoa, a gente vê maníacos, né, no ônibus, por exemplo, se masturbando ou encostando em mulheres, etc, etc. E as mulheres que eu digo o que elas têm que fazer no ônibus para fugir desses doentes, que o eu já está no centro sexual. Então quando chega no centro sexual, já está plasmando, né, no ato sexual daquela pessoa, está produzindo já secreções que vai sair, no caso do homem, na forma de ejaculação. Professor, a sequência seria sempre pensamento, emoção, ação, isto, exatamente os três centros: pensamento intelectual, emoção emocional e ação motriz. Preciso sair, faz reverencial, faz reverencial, Juan, até a próxima. Tem dia que pensava que ereção seria uma manifestação do senso sexual, mas agora já compreendo, valeu. Então, muito obrigado a todos, uma boa noite a todos, pode ficar tocando no meio de campo aí entre vocês, batendo um papo, uma sala de aula. No caso da nossa virtual, ela só funciona se houver uma troca entre os participantes. E também eu deixo para vocês então a sala ligada e com a musiquinha ainda.